Bom dia, pessoal. Estamos aqui para dar início ao nosso segundo vídeo com os nossos trabalhos com a família. No primeiro vídeo, a intenção era fazer um vídeo caseiro, um vídeo bem simples para ser postado no grupo do WhatsApp mesmo, diretamente, né? Só que eu não sabia que a plataforma do WhatsApp não poderia utilizar um vídeo tão pesado, né, com tanto tempo. E eu tive que buscar alguns mecanismos ali para teve um pessoal que me ajudou para poder inserir ele e divulgar ele, publicar ele pelo YouTube. Então nós não temos nenhuma produção, né, para a gente estar fazendo, mas vamos tentar fazer um pouquinho, né, mais profissional agora, né? Mas a intenção não é que isso aqui se torne algo para se tornar, de certa forma, publicitário ou de qualquer tipo de divulgação, de propaganda. Pelo contrário, né? O trabalho aqui é para realmente a gente conversar e passar algo que esteja relacionado realmente ao trabalho com a dependência química e a codependência, né? Assim como a gente aqui estamos, né, para dar início. Então, para quem não me conhece, eu sou Luciano Augusto Martins, sou presidente do CERT e faço a direção geral do Centro de Acolhimento, né? E a gente tem como prioridade, né, acolher o público masculino maior de idade, né, dos 18 aos 60 anos de idade, com problema decorrente à dependência química ao alcoolismo, né? E em função desse acolhimento, né, a preocupação da criação dos vídeos foi justamente para atender e começar a dar um auxílio aos familiares, né, e às pessoas que estão ligadas direto e indiretamente, tá bom? E é isso que a gente está fazendo. No primeiro vídeo a gente falou sobre o primeiro princípio, que é o princípio identificador, e agora no segundo vídeo, nós vamos falar sobre o segundo princípio básico, humanizador, tá? Que vem de encontro justamente com o nosso trabalho, que é um trabalho humanizado, um trabalho humano, é um trabalho onde que o ser humano e seus valores são resguardados, né? E em busca de valorizar, né, e resgatar esses valores, né, a cada um deles. O segundo princípio básico, ele diz que os pais também são gentes, professores também são gentes, você também é gente. Quer dizer que não somos heróis e nem somos perfeitos. Ao contrário, devemos aceitar nossas limitações e nos perdoar, sem perder a autoridade, o amor pela vida e nem desanimar por causa dos problemas. Esse é o segundo princípio básico, que é o princípio humanizador. Eu sempre, uma das coisas que eu sempre coloco para o pai e para a mãe e para as pessoas que acabam tendo essa grande dificuldade de lidar com o dependente químico e de lidar consigo mesmo e com as situações que se decorrem dentro desse processo, principalmente quando o indivíduo busca ajuda, quando ele está atrás, né, de tentar parar de usar droga. Os pais, as mães, mulheres, namoradas, amigos, irmãos, eles entram num processo enorme de conflito, porque eles começam de forma desesperada a buscar meios
de forma descoordenada de querer ajudar essas pessoas e se sentem na obrigação, como se fosse papel deles, como se aquilo fosse de inteira responsabilidade deles. E, infelizmente, não é bem assim que acontece. E começam a tomar decisões, atitudes, muitas das vezes por conta própria, achando que eles têm, né, esse dever, essa obrigação. E nem sempre isso dá bons resultados. Geralmente, quando as pessoas se casam e se tornam pais, elas não se tornam perfeitas. Quando fala que nós não somos heróis, os pais não são heróis, os professores não são heróis, as pessoas que trabalham, amigos, irmãos, não são heróis, nós não somos heróis, é justamente por isso. Que nós não temos as respostas. Nem sempre nós vamos acertar. Mas isso não nos faz se tornar menos pais, menos mães, menos irmãos, menos amigos, né? Pelo contrário, o fato de nós admitirmos a nossa impotência perante aquela situação, a nossa limitação perante aquela situação, admitir que somos pessoas que talvez erramos em algum momento, nos torna capazes de mudar. Que esse é o grande princípio, a humildade, de reconhecer que nós também erramos, a humildade de saber que o dependente químico, ele não é fruto do meu erro, mas que a situação que nós hoje se envolvemos e o processo de codependência que foi construído, ela tem sim parcela de responsabilidade da minha parte. Mas não porque eu fui errado, não. Porque nessa parcela de responsabilidade eu tenho a função e o papel de mudar aquilo que eu identificar que está sendo ou que está causando esse processo de codependência. E eu só vou conseguir desenvolver isso a partir do momento que eu olhar para dentro de mim, olhar para aquilo que está acontecendo. Que a gente volta lá no primeiro princípio, quando a gente identificou, né? E quando a gente passa a nos olhar para nos identificar dentro desse processo. E se olhar como ser humano, a gente vai perceber que nós não somos perfeitos. Nós não somos os pais perfeitos, as mulheres perfeitas, amigos perfeitos, irmãos perfeitos e assim por diante. E a gente começa ali, né, a ter o processo de construir novos caminhos dentro dessa caminhada que a recuperação começa a apresentar para nós. A recuperação, ela não está relacionada só ao dependente químico, ela está relacionada a todos que estão envolvidos e a nós. A recuperação, ela não está relacionada apenas ao pessoa parar de usar droga, não, ela está relacionada à mudança de comportamento. E a mudança de comportamento não está apenas fixada ao dependente químico e ao alcoolista, ela está fixada a todos. De alguma forma, né, nós precisamos mudar. Porque essa coisa de você se julgar super-herói, de querer resolver a situação e estar vivendo sempre esse desânimo, essa frustração, essa, às vezes, infelicidade de você não ver resultado, né? Isso começa a afetar a tua autoestima, afetar as relações sociais, afetar no seu trabalho, afetar na tua espiritualidade,
afetar em todos os campos que você hoje participa. E até, se você parar para perceber, aqueles que você está deixando de participar e de atuar, justamente por estar, talvez, já dentro de um processo de baixa estima, a qual te impede de você tomar novas decisões, né? De você continuar, de você, né, promover, né, novas oportunidades, as quais vai te dar a condição para que você possa viver. E viver de uma forma a qual você tenha a tranquilidade de saber que você não precisa ser essa pessoa perfeita que talvez você esteja cobrando, ou talvez o próprio dependente químico está querendo colocar sobre suas responsabilidades em cima de você. O papel de você construir novas ações, novas decisões, ele é muito importante porque ele começa, primeiro, te colocar na condição de ser humano. E todo ser humano, ele tem sua limitação. Todo ser humano, ele precisa estabelecer os seus limites e saber quais são os seus limites, para que ele possa tomar as suas decisões de uma forma mais assertiva, para que as coisas possam fluir de uma forma melhor, e até para que ele tenha consciência de que ele não está sendo, né, incapaz, ou talvez errando ou falhando naquele processo. É muito importante a gente reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer que não somos essas pessoas perfeitas, e diante de uma espiritualidade a qual cada um, dentro da sua crença, pode estabelecer um critério onde ele vai poder buscar, né, esse poder superior, o qual vai poder ajudar ele a encontrar a sobriedade. E aí você pensa assim, mas sobriedade? Sobriedade. A sobriedade, ela não está relacionada só a quem está em um processo de recuperação de dependência química. A sobriedade, ela está relacionada a quem está em um processo de mudança, aonde estava vivendo um relacionamento tóxico, né? Aonde ela estava vivendo uma vida totalmente deturpada, aonde ela não conseguia desenvolver aquilo que ela gostava, aquilo que talvez ela sempre almejou, justamente por ela se podar, justamente por ela permitir que aquele processo de dependência do outro causasse toda essa prisão, essa escravidão, em função de você ter que ser a pessoa perfeita, você ter que dar jeito em tudo, e você não tem que dar jeito em tudo, você não tem que ser essa pessoa perfeita, você é uma pessoa como qualquer outra pessoa, que precisa ser assistida, que precisa olhar para o seu sentimento, que precisa ver, que precisa se olhar no espelho e precisa ver quem você realmente é agora, nesse momento. Geralmente eu faço acolhimentos, e a gente faz acolhimentos, e
Em vários momentos eu cheguei a ver mães que estavam em situações piores do que os próprios filhos. Eu cheguei a olhar para mães e perguntar para elas, né, quem que vai fazer o tratamento? Pais, esposas. Aí você vê o nível de adoecimento que a codependência causa. E às vezes eu faço sempre uma brincadeira, né? Às vezes a gente acolhe, né? Aí a mãe fica olhando, aflita, chorando, e fala, e agora? E agora? O que vai ser? O que vai ser agora? Eu falo, agora ele vai estar sob os nossos cuidados. E agora eu quero que você vá para casa, marque um salão, vai pintar o teu cabelo, vai cuidar de você, vai fazer tua unha. É uma forma de mostrar para ela e incentivar para que ela possa olhar para ela, porque ela esquece totalmente dela no sentido figurativo, assim como os filhos, assim como os irmãos, pais, porque ficam totalmente alienados ao processo de dependência e presos a esse processo de codependência, e se esquecem que são seres humanos como qualquer outro, e que também precisam de cuidados e precisam ser assistidos. Então eu queria finalizar nosso segundo vídeo com uma mensagem. Uma mensagem que nós precisamos, acima de tudo, nos cuidar para poder cuidar. E eu pergunto a você hoje, e que isso fique como uma reflexão para você, de que forma que você está se cuidando? De que forma que você está cuidando de você? Você realmente está olhando para tudo aquilo que precisa ser olhado por você? Para você? À tua volta agora, o que você está deixando de fazer ou deixou de fazer para poder fazer para o outro, em função de achar que era responsabilidade sua? Então que isso fique e que a gente reflita. Você não precisa continuar vivendo essa escravidão. E ela não te pertence, nunca te pertenceu. E se em algum momento você assumiu isso, esse momento, ele não precisa mais ser continuado. Esse comportamento não precisa mais ser continuado. Até porque ele não vai, infelizmente, alterar absolutamente nada com relação à recuperação do outro. Apenas com relação à tua recuperação, que não vai acontecer. Porque você vai continuar preso às suas responsabilidades que você assumiu de outra pessoa. Então, eu quero deixar aqui a mensagem que você hoje está livre para cuidar de você. Você está livre para olhar para você. E você não vai conseguir ajudar o outro se você não estiver ajudando a você mesmo. Só construímos mudanças quando nós mudamos. Ao contrário disso, nada se muda.
absolutamente nada. Apenas intensifica aquilo que já está ruim. Desejo a todos um bom dia e que Deus nos abençoe nessa nossa caminhada, que essa sobriedade esteja ao alcance de todos e que a cada dia mais a gente possa crescer, amadurecer diante desse processo, diante dessa caminhada que ela é tão rica, né? Não só de emoções que a gente acaba se deparando, como de todo esse processo que a gente passa a se conhecer melhor. Bom dia e bons momentos a todos.